Davi, boa noite. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da Escola de Fé e Política Dom Joaquim Carreira. E o tema de hoje, dia 22 de maio, é um tema que toca muito a nossa vida, Quem de nós não tem um idoso, não é? Uma idosa, ou conhece um amigo, uma amiga em casa, ou já está na fase do envelhecimento, não é? E para abordar esse tema, o nosso convidado de hoje é o psicoterapeuta Eduardo Galindo. Ele está aqui na telinha em cima. Eduardo, dá um alô para a gente aqui. Simpaticíssimo, não é? Simpaticíssimo, e aceitou prontamente o nosso convite. O Eduardo Galindo participa do projeto do Instituto Acolher, fundado por um ex-amigo e professor, Edênio Vale, não é? E esse centro, Acolher, foi criado, né, para, de fato, acolher padres, freiras, religiosos, com independências químicas, não é? E com transtorno psicológico, não é? Depois, sobre isso, o Eduardo pode falar um pouco mais para a gente, não é? Mas o tema que motivou sua presença entre nós é o bem viver, né, saúde mental no envelhecimento. Uns dizem terceira idade, outros dizem melhor idade, outros 50 a mais, não é? Mas seja lá qual for o modo de tratar essa realidade tremendamente existencial, os dados acenam que em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes no mundo serão idosos, com idade média de população chegando acima dos 49 anos, não é? No Brasil, não é? A população idosa mais que dobrou de 2000 a 2023, passando de 8,7% para 15,6% da população. E a expectativa de vida aumentou, não é? Então, para falar sobre esse universo, seus aspectos psicológicos, está conosco Eduardo Lima. Eu peço mil desculpas, eu pediria que ele se apresentasse. Pois não. Tá. Eduardo, Assim. E duas boas-vindas a Jussiara, a Abigail, a Kátia, ao Davi, a Cláudia, ao Antônio Magalhães, Cida, bem-vinda, Rita também bem-vinda, Edilaine, nossa secretária Cecília Bartola de Caraguá, e o nosso coordenador também da escola, Robson de Grisolo, de Lisboa, Portugal. Bem-vindo, queridos. Eduardo, a palavra é tua. Faremos assim sempre a dinâmica. Nosso convidado fala de 40 a 50 minutos, depois o Robson coordena o diálogo nosso com ele, tá bom? E a Cecília dá os informes dos próximos encontros aí, tá bom? E não esqueça dos aspectos financeiros, Cecília. Tá bom. Eduardo, a palavra é tua. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou Eduardo Lima, mas eu gosto de ser chamado de Eduardo Galindo, tá? Eduardo Galindo. Você é parente do Eduardo maestro Lima... Galindo ou não? Tem algo a ver Oi? de parentesco entre você e o maestro Galindo? Tem, o Maurício. É, Maurício Galindo? Vocês são parentes? Mas somos primos. Nem eu conheço ele. Nossa, ele é muito famoso. Tá bom. É famoso da cultura, Mais. não sei se ainda está lá, né? Tá bom. Se ainda permanece. Também na Sala São Paulo, né? Assim, eu sou terapeuta há mais de 20 anos. Sou formado na São Marcos. Toda minha caminhada é uma caminhada terapêutica. Então, eu não fui para a academia. E como terapeuta, eu já iniciei trabalhando com a terceira idade. É muito difícil a gente saber que nome dá a essa etapa de vida. Eu já vi terceira idade, já vi melhor idade, já vi 50 a mais, e tem uma assim que está me chamando muita atenção, que é adultos
adulto tardio, né? Eu achei interessante isso daí, adulto tardio. Então, é um adulto que vai se estendendo, né? Não sei como que cada um sente, né? Mas tem também esse adulto tardio. O que eu sinto, né, é que definir e olhar para a terceira idade sempre foi um desafio. Se a gente vê nessa questão geográfica, até em dados geográficos do Brasil, a gente vai ver essa pirâmide etária nossa, antes que ela era mais jovem, hoje ela está mais idosa. Então, até isso para a gente também é algo também difícil. Por exemplo, a gente ficou muito tempo sendo jovens, então a gente era um país muito tempo jovens. Então, eu conheço pessoas, né, que perderam seus pais com 40 anos. Se a gente pensar que há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, a expectativa média era 50 anos, 47 anos, poxa, né? Então a gente passou quase a ter 30 anos a mais de vida, né, de expectativa de vida. Mas só que a gente nota que a gente nota que as políticas públicas e até mesmo a sociedade, ela não conseguiu acompanhar, tá, toda essa evolução, toda essa demanda dessa parte da sociedade que seria a terceira idade. Então, a gente é uma nação muito jovem, né? Então, como que a gente consegue também, né, lidar com esses aspectos que também são, eu até falo, culturais, né, da nossa própria sociedade. A gente pegar uma sociedade tipo a chinesa, a gente vê que o idoso, a pessoa ali, ela está muito incorporada, né? Ela tem um outro aspecto e um outro tipo de acolhimento para aquela sociedade. Ele tem um outro tipo de acolhimento. Então, a gente vê idosos, muitas vezes, trabalhando, né? Aí também tem uma questão também até econômica, né? Porque lá não tem previdência social, então a pessoa precisa trabalhar até com idade avançada, né? Essa é uma realidade dos países asiáticos. Eu moro aqui na Liberdade e eu vejo aqui, né, idosos, né, pessoas com 80 anos, 70 anos, trabalhando plenamente nas suas lojas, tudo tal. E eu vejo também que a gente está envelhecendo, mas só que o nosso país não conseguiu se abrir também nessa parte de como acolher os idosos, né? Então, para isso eu penso assim, a gente pensar primeiramente, né, o processo de envelhecimento, tanto em aspectos culturais, como aspectos familiares e como aspectos do sentido também que tem o sentido de vida, né? O sentido que tem o envelhecer para cada pessoa, né? Então são 3 níveis, poderíamos colocar mais níveis, né? Mas eu ponho aspectos culturais, né? Como que a nossa cultura acolhe a pessoa que está com 50 anos para cima, 60 anos para cima. A gente já tem a gente já consegue ver que pessoas com 60 anos são pessoas jovens, são pessoas com muita força de trabalho, muito criativas. Então, assim, tem esse aspecto cultural, né? Como a gente conseguir realmente, enquanto sociedade, também está se transformando. Quando eu falo isso, eu estou pensando que, infelizmente, no Brasil, uma pessoa chegou com 40 anos, muitas vezes não tem trabalho para essa pessoa. Ela é classificada como velho. Então, meu pai, quando ele
foi demitido com 38 anos do banco, ele não foi readmitido, não conseguiu. Então, com 40 anos, ele já era tratado como um velho. Então, ele teve que entrar numa faculdade, fazer uma outra faculdade e prestar um concurso público. Tá? Então, a gente vê, muitas vezes, um preconceito até cultural. No aspecto familiar, eu também vejo essa dificuldade. Qual a dificuldade? Da família também acolher e entender o próprio idoso. Acolher e entender essa pessoa que está nessa etapa de vida. Como a gente foi um país muito jovem por muito tempo, né, a gente dificilmente acompanhou pessoas idosas também. Né? Por exemplo, eu tenho pacientes que perderam as mães, né, com 42 anos, com 46, que o pai morreu com 35 anos. Então, é uma realidade muito nova para nós também, né? Então, para a própria família. Então, como a família conseguir acolher também o idoso. E quando eu falo isso, eu estou falando também a questão dos filhos, né? Muitas vezes a gente encontra filhos muito controladores com os pais, né? Que não aceita, que não consegue entender essa etapa de vida. E eu até falo também, e muitos idosos que também não conseguem entender também essa etapa. Eu vou partilhar uma situação que eu vivo, né? Então, minha mãe, ela tem 75 anos, ela está com câncer, 6 anos vivendo com câncer, né? Então a gente pensa em todas as limitações, tudo tal. E quando ela teve, né, essa doença, né, houve toda uma mudança também dela, né, dela entender também as limitações da própria doença e também do próprio envelhecimento. Tá? Eu conheci a minha mãe, assim, muito jovem, né? Então, eu conheci minha mãe eu vivi com minha mãe, assim, muito jovem. Minha mãe com 22 anos, né? Minha mãe não teve com 22 anos. Então, assim, encontrar minha mãe com alguns limites, tudo, tal, também repercute também na minha vida, né? Repercutiu também para mim, né? Então, era como se eu também não estivesse preparado também para aquele envelhecimento. Então, minha mãe foi envelhecendo, entendendo esse processo de envelhecimento nela, eu também entendendo esse processo de envelhecimento na minha mãe, né? Então, assim, ela precisou de muitos cuidados, mas ela sempre quis o quê? A independência dela, a autonomia dela, autonomia. Então, é o que eu vejo muitos dos idosos, né? Eu falo idosos, eu não gostaria nem de falar essa palavra idosos, porque eu vejo assim que a gente tem uma dificuldade de olhar até as próprias idades, até as próprias etapas, em cada uma das etapas. Eu mesmo vejo isso em mim. Quando eu era criança, eu não gostava de ser criança. Eu queria ser adolescente, E quando eu era adolescente, eu queria ser mais jovem, né? E quando eu era mais jovem, eu queria ser mais adulto, né? Então, assim, então o pessoal olhava para mim, eu ia atender, né? Aí as pessoas falavam assim, mas você é muito jovem, né? Então eu queria ser mais velho, né? Então, assim, então a gente tem até essa dificuldade de aceitar a idade que a gente tem, né? E uma coisa que é verdade, a gente não muda tanto, né? A minha cabeça de quando eu tinha 20 anos é a mesma de eu hoje com quase 50 anos. Não mudei muito, não, de jeito algum, né? Em questão de essência, está ali presente. A gente não muda tanto, tanto. Os nossos desejos, os nossos gostos estão ali todos preservados, né?
Eu era de um grupo, né, não falei assim, que era Mística Revolucionária, que era um grupo também de ação política, né? Então, pensar a terceira idade também, a gente pensar nessa questão que eu falo de uma transformação também de olhar, né? Então, assim, eu vejo assim, essa dificuldade, né, nossa, de olhar primeiramente, né, que essas transformações, elas precisam ocorrer, elas ocorrem, as transformações físicas, mas no nosso interior, aquilo que é a nossa alma, ela não muda, né? Nosso psiquismo não muda tanto, tá? Parece mentira, mas não mudamos tanto, né? Então, assim, tem algumas transformações? Tem algumas coisas, mas a essência está ali, né? Eu acho muito bonito um exemplo que o Rubem Alves, né, ele dá. Né, num exemplo, ele conta um relato da vida dele, que ele estava no metrô, né, e ele estava olhando uma moça, né, de 25 anos e olhando para a moça assim, tal, tipo paquerando. Aí a moça toca nele e fala assim: "Ô, o senhor quer sentar?" Né? Aí ele ficou extremamente ofendido com aquilo, né? Então, assim, eu imagino isso mesmo, né? Hoje eu falei para minha mãe: "Mãe, a senhora se sente velha?" Ela falou: "Que velho o quê? Eu não sou velha", né? Então, realmente, ninguém vê a idade que tem. Ninguém vê, né? Quem falou assim: "Ah, eu vi os meus anos", tudo, não viu, né? Viu que os anos passaram, né? Mas que viveu os anos, tudo assim, não, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai aí entrando numa questão também terapêutica, a gente consegue ver as frustrações da vida da pessoa, né? Então, eu encontro lá pacientes que eles só falam que frustrações, frustrações nos relacionamentos, frustrações no trabalho, frustrações com a própria família, com os filhos, tá? Aí você começa a pensar, né? Aí a pessoa começa a se questionar: poxa, minha vida não valeu a pena. Aí ela já está com 75, 80 anos, ela pensa assim: quanto tempo mais eu tenho de vida, né? Então a pessoa cria uma grande angústia, né? Que ela vê assim que a vida está passando rápido, né? Ela está vendo que o tempo de vida dela, ela sente que também está passando rápido, tá? E começa a cair também no desespero, né? Então, eu atendo muitos idosos que vêm com esse desespero, né? De sentir que a vida está passando rápido, que aqueles projetos que ficaram lá na juventude não foram realizados e que hoje, né, assim, estão sentindo realmente aquele desespero, tá? Então, por isso que é importante a gente estar trabalhando sempre um aspecto do hoje, né? Então, não já passei tudo aquilo e não fiz nada. Então, dentro dessa frustração, é importante a gente acolher a frustração da pessoa? Sim, é importante acolher a frustração, mas também é importante que a pessoa ela se veja, né, no hoje, que ela consiga se observar hoje, né? Então, como que ela vai se posicionar? Essa questão da morte, eu falo que ela não pertence à terceira idade, às pessoas idosas. Não, no nosso país, há muito tempo atrás, quem morria mais eram adolescentes, eram jovens, né? A morte, ela faz parte de toda a faixa etária, né? Tem pessoas que morrem com um dia de vida, tem pessoas que morrem com 2 dias de vida, com 2 anos, com 10 anos, com 15 anos, né? Então, não pertence a morte somente a uma faixa, de jeito algum. Então, tem o quê? Tem muita vida aí. Ainda pensando a questão da terceira idade,
né, e esse medo muito grande que fica com a questão da morte, né, é importante a gente conscientizar, sim, que a morte, ela faz parte da vida. Então, qualquer faixa etária a pessoa vai ter. Por exemplo, na minha família, minha avó tem 100 anos, né? A minha mãe está com câncer, tá? Não sei quanto tempo, né? Vai fazer agora uma cirurgia muito arriscada, não sei o que vai acontecer. Ela já perdeu, minha avó já perdeu 3 filhos e tem mais 2 filhos idosos, né? Uma que é acamada e o outro que também tem uma condição de saúde muito, muito ruim, né? Então, assim, é como se minha avó está com uma vida muito boa, né? Minha avó está com muita saúde. Então, ela vai, né, com 100 anos, talvez, enterrar todos os filhos. É assim, a minha avó está com saúde plena e os filhos dela, todos idosos, já com um com 83 que morreu, né? O outro que morreu com 80, né? A minha mãe que tá no, não morre, não morre, tá? Então, assim, olha só a dinâmica, como que ela muda, né? Então, a gente vê, assim, que tudo isso daí é a beleza da vida, né? Eu vejo isso como uma beleza, né? Então, a gente entender que a gente não pode ficar com medo ou determinar que tem um tempo para morrer. Não. Durante esse tempo, tem muitas coisas, sim, que a gente pode estar fazendo, né? É, na clínica onde eu trabalhava, onde eu trabalho, né, que é o Instituto Acolher, o fundador era o padre Edênio Reis Vale. Ele era um homem incansável. Então, ele escrevia demais. Quando ele morreu, ele ainda tinha 3 livros para serem publicados, né? Então, olha que coisa, né? Então, assim, eu vejo que a nossa produção, até a produção intelectual, né, ela também não, ela não é que ela é prejudicada, né, quando a gente envelhece. Não, a gente vai adquirindo, sim, outros macetes, a gente vai adquirindo outras habilidades que dão conta realmente de partes que são difíceis mais para a gente, né? Por exemplo, quando fala assim que o idoso tem dificuldade, né, de adquirir novas novas habilidades, é mentira, é mentira. Então, assim, ele adquire sim novas habilidades, ele tem essa capacidade sim, aquela memória antiga, ela fica mais preservada, mas ele consegue sim adquirir outras habilidades. Por exemplo, olhando assim a minha avó, quando eu vou conversar com ela, eu percebo que ela consegue estender uma conversa comigo extremamente lúcida. Ela, para não demonstrar que esqueceu o nome de alguns filhos ou de algumas pessoas, ela inventa, ela sai daquilo, tal. Então, assim, olha tanta habilidade que ela tem, tanta habilidade que nós temos, tá? Então, eu vejo tudo isso daí como algo muito positivo, tá? Então, primeiro que o que envelhece realmente é o nosso corpo. E por que será que o nosso corpo ele envelhece? Então, nesse processo do envelhecimento, tem algo que é muito importante, né? Que é a nossa vida, né? Segundo alguns autores, né? Temos lá o Maslow,
né? Então, ele fala assim que ele vê a vida humana como se fosse uma pirâmide, né? Então, uma primeira fase, a gente quer ser reconhecido pelas pessoas, num segundo momento, a gente quer ser valorizado, e chega num outro momento, no pico dessa pirâmide, que a gente quer realmente uma integração, uma total integração. Então, o que seria, então, essa integração, né? Essa integração, ela é integrar, sim, esses aspectos que não foram construídos, né? Esses aspectos negativos que a gente não conseguiu realmente fazer, como ser esses aspectos negativos, com a nossa vida, né? Então, assim, é essa que é a construção. A gente integrar também esses aspectos negativos. Ver nisso também o quê? Uma positividade, que é aí a integração, né? Então, mas só que a gente tem ainda coisas a estar realizando, tá? Então, eu vejo isso como algo muito interessante. O problema é quando a gente começa a negar e, e a reclamar de tudo, né? Então, a gente, alguns a gente escuta isso daí que é um ódio de não ter realizado as coisas, uma amargura, tudo, é que não passou por esse processo que de integração. Tá? Então, assim, então, quando a gente chega numa determinada idade, é importante que a gente tenha essa integração. Eu vejo que essa integração, ela está cada dia mais, cada ano mais difícil, né? Porque a gente tem ditaduras que ocorrem dentro da gente. Essa ditadura que a gente tem que ser feliz, essa ditadura que a gente tem que ser jovens eternamente, né? Que a gente tem que fazer exercício, que temos que comer saudavelmente, que temos que fazer... recentemente eu vi, foi um vídeo, né? Uma entrevista do Vinícius de Moraes, e que o entrevistador assim, perguntou: Vinícius, como que tá? Você está agora correndo, fazendo Cooper? E ele fala: olha, eu não quero saber nada desse Cooper, eu não quero saber nada de comer essa comidinha aí sem graça, não. Olha só, né? Então, é uma pessoa que entende que a vida, né, ela precisa ser, sim, sentida e curtida naquele momento, naquele movimento, né? Quando eu vejo assim, eu não vejo que tem, como vou dizer assim, que a gente tem que se preparar para a velhice. Eu não sei, eu fico com uma dúvida, tá? Porque eu nunca me preparei para nenhuma etapa da vida, né? Então, assim, você vai preparar para a velhice? Não, é importante que você viva. Então, eu atendo viúvos, né? Aí, muitos, né, ficam ali naquele luto tal, mas sentem que tem o quê? Desejo, né? Sentem, sim, que querem ainda conquistar uma pessoa, tudo tal. Então, olha que coisa bonita. O desejo, como fala Leonardo Boff, é sempre virgem, né? Então, assim, ele sempre está desejando. Então, o nosso desejo, ele não envelhece. Isso daí é a nossa alma. Aqui, né, o corpo, a pele, o cabelo, tudo cai, tudo. Isso faz parte, faz parte. Então, mas como a gente conseguir é, é, é juntar essa parte que a gente não conseguiu, né? A gente precisa integrar, sim. Quando a gente não consegue aceitar as nossas falhas, a gente não consegue o quê? Realmente é superar elas, porque a gente
não aceita, não aceita. Tá? Uma pessoa que é um alcoólatra e ele não se vê como alcoólatra, ele não vai se recuperar, não tem recuperação para ele. Então, é necessário sim que a pessoa ela consiga olhar para aquilo que não foi realizado, não com amargura, tá? Mas sim com algo que também foi vivido, tá? A pessoa não viveu aqui, não conquistou aquilo porque ela estava olhando e direcionando-se para outros aspectos da vida. Tá? Então, tá lá a pessoa que quis ser advogado tal e e não e, e não se formou tudo porque bebia todas, porque ele naquele momento ele fez uma outra opção de vida. Tá? Então ele não pode se amargurar por não ter feito, não, ele viveu outras coisas. Né? Então eu acho isso daí é muito importante a gente trazer para o idoso, não só para o idoso, mas para todos nós. Né? Em qualquer momento de vida, a gente precisa olhar a vida, né, com uma outra posição. Né? Um exemplo, está lá o homem ou a mulher, não importa, perdeu o marido. Né? Então, muitas vezes vem tanta liberdade, né? Muitas vezes vem tanta liberdade, né? Se sentem livres, né? Se sentem melhores, né? Se sentem ali podendo construir outros padrões de comportamento que antes não podia ter, porque tinha lá uma pessoa que tolhia, que impedia tudo, e a mesma coisa com o homem também, né? Então, a gente muitas vezes, né, tá lá a pessoa vem comigo e fala assim: "Ah, Eduardo, eu já estou de olho numa pessoa tal, mas eu não mantenho um relacionamento com ele por causa dos meus filhos", né? Então, pessoas que se impedem por causa de filhos, né? Ou filhos que queiram realmente controlar até a sexualidade dos pais, né? Eu vou partilhar também um outro aspecto, uma outra parte também da minha vida. O meu pai, ele tem 75 anos, vai fazer 76 anos, e ele casou recentemente com uma mulher de 35 anos, né? Então, assim, é o desejo, né? É a vontade, né? Ele me convidou para o casamento, tudo, tal, dele, né? Eu acho tudo isso daí muito bonito, né? Eu vejo isso daí, né? Algo muito bonito. Como também com os meus sogros, né? Eles são muito soltos assim para viajar, para estarem juntos assim, não pedem o auxílio dos filhos para nada, para nada, né? Então assim, tem essa liberdade, né? Não se sentiram nenhuma vez obrigados a cuidar de netos, então nunca cuidaram dos netos de jeito algum. Então eu vejo isso daí como algo muito positivo, tá? Muito positivo. Eu quero trazer alguns aspectos também para a gente pensar também a nossa saúde mental e o nosso bem-estar, né? Então, a importância de se trabalhar também o quê? As emoções, tá? Eu vejo esses sentimentos, esses traumas, eles são necessários serem trabalhados. Então, pessoas aqui a gente está ali numa faixa etária de 50, 60 anos, a gente vem de famílias numerosas. A gente sabe que existem muitos traumas nessas famílias numerosas. Traumas com abusos, traumas, né, com escassez também, né, questão de pobreza, tudo tal. Então, esses traumas que eles precisam também serem trabalhados, né, e para que se liberte também
né, de muitos sentimentos, de muitos traumas. Então, esse trabalho das próprias emoções, como também é importante se estimular essa parte cognitiva, com novos aprendizados, né? Estimular também com leituras, tudo, né? Então, um, um bom exemplo, assim, é a pessoa que quer manter-se saudável mentalmente, sempre, assim, não perdendo nada, é importante que ela faça leituras em voz alta, né? Que ela fale, que ela leia uma voz ou balbuciando aquilo que se está lendo, tal que para guardar, né? Aquilo que leu. Então, isso daí também é uma ginástica, né? Pensar em fazer também é, é, outras atividades, xadrez, crochê, viagens. Então, a importância de se socializar, né? Então, chegar numa idade de 60 anos e você não ter amigos, você está fechada em celular ou computador, isso daí é muito prejudicial, tá? É muito prejudicial. Você tem que ter amizades, tem que ter amigos. Então, eu vejo aí também a importância da amizade. Vou dar outro exemplo, minha mãe está com câncer, tal, então foi ano passado, ela passou por por sessões de quimioterapia e eu não fui em nenhuma das sessões, nem eu, nem meus irmãos. Quem participou e quem estava ali presente foram quem? Foram as amigas da minha mãe. Tá? Então, a minha mãe ela falou assim, Eduardo, eu não quero que você vá, eu quero que fulana vá. E eu chegava lá, estava lá a amiga da minha mãe acompanhando a minha mãe, né? Aí eu vi amigas da minha mãe com 30 anos, com 22 anos, tinha uma mocinha de 22 anos, né? Uma outra senhora lá, né, com 70 anos, mas o que que é? É uma rede, né, de amigos. Eu acho isso daí muito positivo, né? Ter amigos, fazer amigos. Os amigos são para isso também, né? Então, a importância, né, de se socializar, né, de se ter amizades. É, e como ainda qualidade de vida, né, eu penso a importância, né, de se desenvolver hobbies. É importante que a pessoa tenha hobbies. Infelizmente, eu não sei aqui, né, depois vocês podem partilhar tudo tal, a gente não tem uma prática de hobbies no Brasil, né? Então, uma pessoa que gosta de fazer tal coleção, uma pessoa que gosta de cuidar do jardim, cuidar de uma planta, cuidar de tal coisa, tal. Então, a gente vê essas dificuldades que as pessoas têm hoje de adquirir e ter um hobby. Então, os hobbies, eles são algo extremamente protetor da nossa saúde mental, né? Então, se você não tem, você conseguir estimular esse hobby. Eu estou vendo a Rita com a mão levantada, é para depois, é para agora? Nada a ver, não, né? Então, tá. E como desafios assim, né, o que eu vejo, né, desafios para a, essa etapa da vida, eu penso em desafios que eles são culturais, né? Então desafios que a nossa sociedade ela precisa se evoluir, conseguir envelhecer de verdade, tá? Infelizmente, eu estou vendo assim que a nossa cultura, a nossa sociedade, ela está ficando cada vez mais perdida, tá? Em quase todas as etapas da vida, né?
Então, eu vejo isso daí a partir da infância também. Então, mães que não estão conseguindo ser mães, mães que não estão conseguindo olhar para os filhos, olhar, né? Tá ali a criança amamentando, a mãe olhar para o filho, né? Então, essa troca, as mães estão lá com o celular, né? Tá aqui o filho amamentando com o celular aqui, né? Então, a gente vê assim, inúmeros casos de transtornos mentais em crianças, né? Então, a gente vê que já há uma coisa que não está se comunicando bem já nessa etapa. Com os adolescentes, a mesma coisa, né? Antigamente, os adolescentes gostavam de ficar em turminhas, em grupinhos, tudo tal. Hoje, você vê o adolescente dentro do seu quarto, enfurnado num computador, no celular, né? Jogando ali e não se enturmando. Então, a gente já vê nessa etapa. E com a juventude, né, a gente vê assim pessoas sem projeto de vida, sem uma perspectiva de vida. Aí, eu, como que fica, né, a questão do envelhecimento? Se a pessoa já não tem uma perspectiva de vida, já na sua vida adulta, ela não consegue ter um projeto de vida, ela não conseguiu ainda encontrar um sentido de vida dela, ela vai entrar sim, né, ela vai envelhecer de uma forma muito dolorosa, né, de uma forma muito penosa. Então, eu imagino que é importante, sim, trilhar esse caminho, né? Então, um bom envelhecimento, ele não começa quando a pessoa está com 50 anos, não. Quando a pessoa está com talvez 20, 15 anos, que a pessoa já tem alguns projetos, que já conseguiu desenvolver algumas capacidades, né, que a pessoa consegue ter algumas virtudes, como a pontualidade, né, a pessoa ter a verdade, tudo. Então, é importante saber que o envelhecimento ele começa realmente do berço. Então, a gente pensar nesse aspecto também familiar, né? Então, muitas vezes eu falo assim para alguns pacientes, né? Como que você se vê daqui 3 anos? A pessoa não consegue se projetar. Você fala assim, então, em médio prazo, 7 anos, a pessoa não se projeta a longo prazo. A pessoa não consegue ter uma projeção. Então, eu vejo a importância, sim, também de se trabalhar o projeto de vida, né? A pessoa conseguir se projetar e pensar qual é o sentido que a vida tem para essa pessoa. Então, aí a pessoa vai entrar, sim, numa terceira idade bem saudável, né? Não se isolando, né? Mas, como se diz, entendendo, né, todas as dificuldades que tem essa etapa. Mas se a pessoa, já na infância, né, vem de uma família desestruturada, ou está vivendo essa desestruturação, passa a juventude, vem a vida adulta e está no mesmo ritmo, é muito complicado isso daí também, tá? Então, e a outra coisa que eu vejo por exemplo, tá lá pessoas com 60 anos, outras pessoas com 80 anos, 95 anos. Então você vê que nessa parte de terceira idade você tem uma abertura muito grande. Então, tipo, um adolescente são 15 anos ali, né? É mais ou menos assim, uma fase ali de 15 a 21 anos, então seria o quê? 7 anos, mas a etapa, né, da terceira idade, ela pode englobar ali 40 anos. Então, como que você se projeta durante essa terceira idade, né? Como você consegue se projetar nessa maturidade, né? Com tantos anos de vida. Então, eu vejo isso daí também como os desafios, né? E os desafios também da própria família.
né, de entender que não se pode abandonar o idoso, né, que tem que se permitir a independência e a autonomia. Por exemplo, a minha mãe, ela mora 5 andares acima do meu. Eu resolvi convenci ela de morar no mesmo prédio comigo. Eu convenci minha mãe, porque para me facilitar, tá? A minha mãe já falou assim: Eduardo, eu não quero mais morar onde você mora, quero ver um outro lugar, né? Então, olha só que coisa bonita, né? Ela tem independência, ela tem autonomia, ela é viva, ela está viva, né? Então, assim, o câncer não está matando minha mãe. Não, de jeito algum. Ela está com todos os desejos dela preservados, tá? Eu não vou mostrar aqui uma foto dela, né? Mas, assim, ela com esse câncer, né? Aí a minha irmã, ela vai visitar a minha irmã, né? Aí nessa visita, a minha irmã liga para mim, desesperadamente, assim, né? E fala: Eduardo, você está bem? Eu falo: estou bem. Aí a minha irmã fala assim: olha, a mãe se acidentou, né? Aí eu pensei: será que minha mãe escorregou da calçada? Será que ela caiu da escada, né? Que tem degraus lá na casa da minha irmã? Não, a minha mãe pegou a moto do neto dela, né? Dirigiu sem capacete, caiu, né? Ficou com o rosto todo inchado, né? Sangrando, né? Então, olha só que coisa bonita, né? Então, ela não se privou, ela não se privou, né? O neto dela, meu sobrinho, né? Assim, não, vó, a senhora quer dirigir? Não, pode dirigir, né? Olha, é assim, né? Então, a vida, ela é feita para ser vivida naquele momento, né? Então, quanto tempo tem de vida? Não dá para saber, né? Quando a minha avó completou 80 anos, 85, 80 anos, eu ficava com uma preocupação, né? Que dia que quando que minha avó ia morrer, alguma coisa? Fiquei com essa preocupação, né? Depois que eu vi os meus tios morrendo, né, os filhos da minha avó, aquilo me trouxe uma tranquilidade tão grande no meu peito, né, para eu não ficar preocupado com morte. Realmente, é preocupar o quê? Com a vida, né? Então, a gente precisa sempre ver e viver, né? Então, o que que a gente quer fazer? Qual que é o projeto que a gente tem? Então, é a vida que é mais importante. Infelizmente, a gente não faz projetos de vida. Então, um adolescente não tem projeto, um adulto não tem projeto, uma pessoa que chega na terceira idade sem projetos. Então a vida fica muito sem sentido, ou fica ali para estar auxiliando, né, sendo mãe e pai de filho, ajudando o filho. E não é isso. Acho que chega num momento, né, que é necessário, sim, conseguir cortar esse cordão umbilical com os filhos. Sim, eu penso que pais, mães, não tem que, como se diz, cuidar dos filhos até os 40 anos, né? Infelizmente, se encontra hoje muitos filhos com 35, 40 anos, morando na casa dos pais, dependendo do salário dos pais, né? A gente tem essa realidade no Brasil. Eu não sei falar em proporção, tá? Mas a gente vê assim muitos filhos que são abusadores, né? Abusadores até das próprias economias dos pais, tá? Então, eu vejo assim que é importante dar um corte nessa função, né? Então, de sustentar os filhos, mas para viver a própria vida, né? Para ir atrás daquilo que ficou ali, né? Pendente. Então, eu vejo isso daí como coisas positivas.
né? Eduardo, eu acho que não sei se teria mais alguma coisa para acrescentar para a gente abrir um pouco o debate. Olha, eu penso que eu falei de muitas coisas, tá? Eu não quis falar nada sobre Alzheimer, eu não quis falar nada sobre transtornos, né? Porque eu penso que doença mental faz parte de todas as etapas de vida, tá? Então, se a gente não se alimenta bem, né, se uma criança não se alimenta bem, ela vai ter consequências, tá? Ou enquanto ela é jovem, ou depois quando for adulta, né? Então, para mim, eu não quis falar de transtornos, né? Para mim, a minha intenção era sempre de a gente estar refletindo, né, sobre o que é ser idoso hoje na família e na sociedade, né? As transformações que precisam ocorrer na cabeça dos filhos, na cabeça dos pais, das mães, tá? E até num corpo mais político também, né? Então, assim, a gente pensar o que é ser, o que é o envelhecimento no nosso país, né? Eu mesmo, algumas vezes, eu fico muito preocupado com o sistema de saúde, né? Fico muito preocupado que no Brasil a gente só tem mais ou menos 300, como se diz, locais de longa permanência públicos, né? Que seriam tipo asilos, né? Então a gente não tem, né? Casas de repouso públicas, e as que tem particulares são horríveis e caras, né? Tem alguns hotéis, sim, que eles são bons, né? Mas é tudo numa faixa de 25 mil, 30 mil reais por mês, né? Então, assim, e quem tem esse dinheiro, quem pode? Então, a gente não vê, né? E é interessante que em todo o segmento da sociedade, desde igreja até a família, né? A gente vê muitos padres idosos também, né? Que muitas dioceses não têm casa de repouso para os padres, não tem, não tem, não tem, né? Então, assim, é, é, aí a gente pensa também, né? Até a parte da estruturação, até mesmo familiar, né? De muitos idosos, né? Que se sentem até abandonados pelos filhos, né? Então, para mim, o que eu penso, assim, é sempre nessa questão social, né? Familiar. Então, eu ouvi o Eduardo. Eduardo, eu moro com uma senhora de 91 anos. E fiquei pensando aí, quanta coisa boa você me disse aqui. Fiquei te escutando aí deu boas dicas aqui para a nossa convivência familiar, não é? Mas agora eu passo a palavra para o Robson, que ele coordena essa fase aí, tá bom? Robson, contigo. Então, Eduardo, a gente vai formar um bloco aí de umas 3, 4 pessoas, e aí você responde essas questões e vê se a gente dá tempo de ter mais um bloco de 3, 4 pessoas, tá bom? A Rita está inscrita, está aberto. Tem mais alguém que gostaria de se inscrever nesse primeiro bloco? Davi, Rita, Davi. O Magalhães também? E o Magalhães. Então, começa a Rita, pediria, né, rapidez um pouquinho na pergunta para poder responder os 3, para a gente abrir para mais 3 ou 4 posteriormente. À vontade. Rita. Tá. Oi, olá. Então, boa noite a todos. Eu sou uma jovem senhora de 64 anos, que em setembro faz 65, né?
E eu vou contar uma história bem rapidinha. A minha amiga me chamava direto para ir num baile da terceira idade. Não, vamos no baile da terceira idade, vamos, porque não sei o quê. Lá fui eu no baile da terceira idade. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim. Eu falei, gente, o que que eu estou fazendo aqui? Porque era muita gente assim, mas era pessoas assim, muito idosas. Mas eu também sou uma idosa, né? Eu não sou uma jovenzinha. Mas e me incomodava, eu não queria. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais volto num lugar desse. E fiquei assim, minha amiga, não, mas não sei o quê. Eles estavam lá dançando, tudo. E aí eu trouxe isso para minha psicóloga. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, muito simples, porque você tem uma alma muito jovem, o seu espírito é jovem, você é independente, você viaja, você estuda, você tem a sua vida, então você não é aquela velhinha que fica fazendo tricô, não existe isso na minha vida, mas essa pessoa que tem um espírito jovem, uma alma jovem, ela pega assim e fala, meu Deus, qual colírio que eu tenho que pôr agora? Aí ela pega o colírio e ela fala assim, mas eu pinguei no olho direito ou no olho esquerdo? Eu tenho que pingar no olho direito. Então, quer dizer, eu me preocupo, procuro saber, então tem uma questão que chama de massa cinzenta, todos nós temos no cérebro. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos perdendo. Então, a gente vai perdendo o raciocínio, ou vai esquecendo palavras. Você está conversando, fica e não vem a palavra. Então, essa massa cinzenta, isso é científico, ela vai sendo perdida e a gente vai começando a ter. E isso acontece comigo. Então, meu primo tem uma empresa de viagem que é para a terceira idade. Eu sou a dona da excursão, porque eu que vou fazer para todo mundo dar risada, vou ser a palhaça, vou fazer. Porque é assim, eu estou viajando, amo viajar, vamos fazer festa, mas em contrapartida, eu também tenho. Eu esqueço de tomar remédio, eu tenho um horário com a manicure, eu não vou, porque eu esqueci. Mas isso são algumas coisas. Mas eu queria falar, eu vou ser rápida, mas eu quero colocar esse assunto. Eu preciso falar de menopausa. Gente, tem muita mulher sofrendo de todas as formas possíveis e imaginárias com a menopausa. Muito bem, eu até coloquei aqui, eu comecei a sentir, eu tenho um problema no joelho porque eu caí. Né? Eu tenho um pouquinho de artrose, mas ele disse que é pouco, porque eu tenho problema no menisco porque eu caí. E aí eu comecei a sentir muitas dores nas pernas, às vezes sentia dores nas mãos, nas costas. E aí ele falou para mim assim: você vai procurar um reumatologista. Ok, eu fui para um reumatologista e ele falou para mim assim: provavelmente você está com fibromialgia, mas ela é de fundo emocional. Então, eu vou te dar um remédio, um relaxante muscular, e você vai procurar um psiquiatra. Como eu já fazia, porque eu tenho problema de transtorno de ansiedade, eu já tinha o profissional, eu procurei ele, e ele falou, realmente a fibromialgia, e é horrível. A hora que tem uma crise de fibromialgia, pô, você não quer levantar da cadeira, você não quer nada. E aí, ele falou para mim assim, você vai para o endócrino. Muito bem. Quando eu cheguei no endócrino, é assim, hoje existe aquela questão da reposição hormonal, que não tem nada assim de seguro nela, para ser sincero, mas eu tive um câncer, eu tive um melanoma. Eu sou proibida de fazer reposição hormonal. Eu não posso fazer. Então, esse endócrino, ele começou a me passar.
algumas coisas fitoterápicas, algumas coisas assim, vamos tomar leite de soja, vamos colocar muita isoflavona, vamos fazer isso. Então, mas aí eu quero que vocês percebam, veja bem, eu fui em um ortopedista que me mandou para o reumato, que me mandou para o psiquiatra, que eu conversei com a psicóloga e fui para o endocrinologista. Quantas mulheres conseguem fazer isso? Quais as políticas públicas existem para as mulheres nesse momento? Como elas são tratadas nesse momento? Porque, gente, você tem, em crise de fibromialgia, você tem dificuldade de digitar. Então, eu vou terminar a minha pergunta, é assim, eu fico muito preocupada, porque enquanto Rita, eu consigo tentar faço hidroginástica, faço algumas coisas, e eu queria saber como é que cuida dessa mulher nesse momento. E tá todas elas enlouquecendo. Assim, Rita, interessante. Você está dando risada, o senhor não sabe o que é entrar na menopausa. Sim. Vamos ter. Eu fiquei imaginando. Viu? Foi. Eu fico imaginando. Tem mais duas. Tá bom? Tá. Davi, depois o Magalhães. Daí depois tem o Donizete e a Jussiara, fica no segundo tempo aí. Vamos lá. Davi. Bom, Eduardo, eu agradeço aí a sua partilha, a sua palestra, né? Partilhou até coisas muito particulares aí, mas muito bom o exemplo, né? Para a gente poder perceber as várias realidades. E falando dessa variação de realidades, eu gostaria de que você falasse um pouquinho da sua experiência aí de atendimento, né? Desse público, em relação às questões voltadas assim para essa mudança. Você falou de que é preciso uma integração, né, já num determinado momento da vida, para você ter uma qualidade melhor quando chegar nesse momento aí de uma idade mais avançada. Mas tem uma situação que é da sociedade, que é você não ser mais produtivo do ponto de vista de inserido no mercado, né? Você mesmo deu o exemplo lá que você falou do seu pai, que em um determinado momento foi tirado, né, do mercado. Isso é cada vez mais frequente e principalmente para a população de baixa renda, da maioria da população do país, por exemplo, não existe uma questão, você falou até de inserir um hobby, uma coisa, mas esse público é incentivado a só saber trabalhar e ser mandado, vamos dizer assim, né? O cara é a escala 6x1 que a gente está vendo aí, falando, e isso vem, né, de tantos e tantos tempos. Então, como que você analisa a percepção desse público em relação a isso, a essa saída desse mercado, vamos dizer assim, de não ser mais funcional, vamos dizer assim, para a economia, e uma outra é essa questão da perda do poder de compra, né, que é fatal. A Rita deu um exemplo aí dela que passou por vários médicos, né? Tem um médico hoje que conseguiria até fazer essa concentração de várias análises para a pessoa idosa, né? Vai lá um geriatra, consegue fazer conciliações de vários medicamentos, mas também não tem na rede pública e uma consulta é caríssima. Então, como que você vê essa percepção dessa comunidade aí que está numa quebra, né? Numa perda de sentido, vamos dizer assim. Obrigado, Davi. Magalhães, e aí o Eduardo responde os três, e depois eu abro aqui para o Donizete e a Jussiara, para a segunda etapa, tá bom? Boa noite. Eu só queria pontuar algumas questões, mas bem rapidamente, que eu estou até me sentindo meio contemplado pelas duas colocações anteriores. Está dando para ouvir? Muito bem, muito bem. Pode ser. Essa questão nossa de Brasil, que está cada vez mais num país careta, de 88 para cá, cada vez mais careta,
Não sei como ainda esse pessoal que tem maioria no Congresso não propôs uma revisão constitucional de uma maneira forte mesmo. Porque eles têm maioria para fazer isso hoje em dia. E o desmonte que eles estão querendo propor em termos das políticas públicas, você sabe que está previsível isso aí. Ontem foi a questão ambiental que já começaram a mitigar aí através de umas pequenas leis. Tem mais um monte de coisa. Eu estou vendo a hora do campo da Seguridade Social, que é a que mais toca. Por enquanto, a jogada deles foi somente dentro do tripé da Seguridade, a questão previdenciária, que eles tocaram com mais ênfase. A parte de assistência, eles ainda tratam como coisa de comunista, você ter que ficar tratando com benefício uma clientela de usuários, né? População usuária que sem renda, através de loas, e a questão de saúde, que ainda é direito universal, mas eu não sei até quando isso será. Tenho dúvidas em relação a algumas questões. E as outras políticas sociais de atendimento, complementação, que seriam cultura, esporte, voltado ao público da terceira idade, maioridade, não precisa o nome é o de menos a questão. A população é envelhecida. A abordagem geriátrica, ela é muito técnica. E hoje em dia tem a gerontologia social, que trabalha a questão do processo de envelhecimento. Tudo isso eu vejo assim com grande preocupação, porque não é somente o ser descartado. O etarismo está mostrando muito suas garras em desconsiderar plenamente o ser humano acima de certa idade. Não é só o mercado de trabalho, é a sociedade como um todo. Vira quase que um estorvo. E como não tem dispensa, fica uma questão muito complicada, né? Então, eu só queria colocar mais essa questão para reflexão. Obrigado. Eduardo, então você responde essas três que a gente abre para os outros dois que levantaram a mão aqui, tá bom? Tá. Eu vejo, na questão da Rita, né, ela trouxe muitas coisas, né? O envelhecimento da mulher é diferente do envelhecimento do homem. Os aspectos culturais, né, que se coloca no homem é diferente dos da mulher. Exatamente. A menopausa, ela é uma transformação química, né, até psíquica dentro da mulher profunda, profunda. E muitas vezes o homem não consegue alcançar, né, todo esse estado que vive a mulher. Tá? Então, realmente é necessário, que eu vou falar, que a medicina melhore também, né, para contemplar, né, todos esses estados, né, de menopausa, tá? Porque a gente também encontra, mesmo durante esse período, assim, mulheres que se ficam mais empoderadas sexualmente, mais livres, tudo. Então, tem muitas mulheres que têm até uma satisfação, tá? Isso também a gente encontra, tá? Então, por isso que é importante, sim, trabalhar. Nessa parte, ainda que você falou assim, que você ficou indignada, né, de ver tantas senhoras lá no baile de terceira idade. Por que não, né? É aquilo que eu falei, né? É o desejo, ele é sempre virgem, né? Então, é esse desejo, sim, de ir ao baile, tudo, por exemplo. Tem a, a avó da minha esposa, né? Ela tá lá com dor em tudo, mas o baile ela não falta, né? Então, realmente namora, tudo. Que coisa bonita, que coisa linda. É lindo isso daí. É lindo, é lindo. Né? Então, é a sexualidade viva. Né? Então, a sexualidade, ela não morre. É a mesma coisa que a gente pensar, não, a pessoa está lá com shorts, não pode ficar com esses shorts porque essa perna é feia. Né? Tinha lá a Beth Faria, né, que era linda, linda, linda essa mulher. Linda essa mulher. Né? Aí ela foi de biquíni, né, com 75 anos, malharam essa mulher. Então, quando ela era jovenzinha, podia usar biquíni. Que coisa maluca, que coisa sem cabimento, né? Então,
um tempo atrás, tinha um cadeirante que ele estava num baile, né, numa danceteria. E chega lá um rapaz e falou: o que você está fazendo aqui? Você é cadeirante. Né? Então, quer dizer que um cadeirante não pode estar ali? Então, o idoso, ele pode estar em todos os lugares. Tá? Não tem um lugar. A gente tem que tirar essa questão de gueto. Né? Não tem lugar de gay, não. A gente tem que acabar com isso em todos os lugares. Né? Com a questão do Davi, né? Ele traz questões interessantes, que é essa questão da integração. Tá? O que é integração? Né? É colocar sentido e propósito para a vida. Né? Então, eu quero trazer, quando eu falo sentido e propósito, eu penso muito no psiquiatra Viktor Frankl. Né? Então, ele perdeu a mulher, o pai, a mãe, a irmã, né? Tudo em câmara de gás, ali no nazismo, durante o nazismo. E esse homem, ele teve o quê? Que se recompor, né? Se refazer. Então, a nossa vida é assim, de sempre procurar o quê? Novos sentidos, novos propósitos para a vida. Então, a integração, ela sempre é um propósito e um sentido de vida. Né? Realmente que pega esses aspectos negativos, mas para somá-los, não para retirá-los. Não, eu passei por todas essas fases, né? Passei por todas essas dificuldades. Né? Então, teve um ator, que era o Paulo Altran, né? Um dia entrevistaram ele e falaram assim: como que você, né, faz para superar e passar por essa terceira idade? Ele falou assim: meu amigo, não me tire essa terceira idade, que foi difícil chegar até aqui, né? Olha só, né? Então, como algo bonito, como algo bom. É isso que é a integração. A integração é isso. Aí ele também fala da questão dos hobbies, tá? Infelizmente, a gente tem pessoas de classe média alta envelhecem de uma forma, né? Pobres envelhecem de uma outra forma, né? Então, tem essa questão realmente da privação, tudo, né? Que eu acredito que realmente, enquanto sociedade, a gente vai precisar também repensar isso, né? E a outra questão dele é como numa sociedade, né, que tem esse aspecto tão produtivo, né, tanto voltado ao mercado, né? Então, como você produzir, como você né, como você ser produtivo. O que eu penso é que a nossa produção, ela não tem que ser atrelada ao mercado, de jeito algum. Né? A gente tem que ser produtivo realmente para a nossa vida, né? E não colocar na nossa produção um valor, alguma coisa. Não, você vai estar trabalhando, você vai estar lendo, você vai estar fazendo mil outras coisas. Tá? Então, realmente é importante você ser produtivo, não parar de sentir essa produção, mas não associar ela a uma lógica de mercado, senão realmente não anda, não anda, tá? E a última questão, né, do Magalhães, né, o Brasil está careta. Não, está careta mesmo, está muito careta, né? Então, assim, não dá para, assim, as pessoas, elas não estão conseguindo. A minha infância, né, foi uma infância tão produtiva. Eu tinha estilingue, tinha arma de chumbinho, né? Então, imagina você ver uma criança com estilingue e arma de chumbinho, né? Eu na minha infância subia, né, árvores. Se você vê uma criança subindo árvores, você vai ficar todo desesperado, né? Então, assim, querem tirar até o baile da terceira idade, né? Os idosos, que coisa careta,
né? Então, assim, eu vejo que é importante a gente realmente superar isso, né? Superar. E toda essa questão bolsonaresca, né? Realmente interferiu demais, né? Então, em tradições, em falsas tradições de família, né? Então, que a gente tem que superar elas, né? E a outra questão aí é dessa seguridade social, tá? É algo que realmente me preocupa muito, né? Então, assim, tem uma... eu não sei se é economista, né? O nome dela, sobrenome é Fatorelli, né? Ela pede sempre a auditoria da dívida pública. Da Isso, onde ela é da que vem Anfip. Oi? Ela é da Anfip. Isso, né? Então, assim, meu, que mulher bela, né? Que lucidez, né? Então, a gente tem que saber por que não tem esse dinheiro. Por que estão falando isso? Porque há um tempo atrás, lá em 97, né, estava o Fernando Henrique querendo privatizar. Não sei se vocês, né, se lembram, mas era isso. A intenção era privatizar, né? Ah, não dá lucro, não tem dinheiro. Mentira, né? Então, realmente a intenção é fazer com que a pessoa trabalhe durante toda a vida, né, sem seguridade nenhuma, né? E isso daí se torna, para mim, é um crime. Isso para mim é um crime, né? É um crime. Ok, então. Agora o Donizete, depois a Jussiara e o Friso. Boa noite a todos. Prazer falar com vocês, participar desse grupo. Eu queria fazer alguns comentários sobre a fala do Eduardo, por sinal foi muito boa, e esses aspectos pessoais realmente acaba enaltecendo, né? Acaba propiciando a gente e trazendo também para a vida da gente, sabendo que nós temos fatores assim para compartilhar. Eu vivi 55 anos em Guarulhos, hoje eu moro em Três Corações, Minas Gerais, a 300 quilômetros de São Paulo. Eu nasci aqui, eu fui com 8 anos para Guarulhos, me estudei aí, estudei no antigo Vila Flórida, hoje Valdivino e tal, e fiz minha vida aí. E eu, na minha vida, né, como professor, eu ainda sempre falava com meus filhos, falava, olha, quando eu aposentar, eu vou embora, eu quero ir voltar para minha terra, para Natal, porque aqui a gente vive, aí em Guarulhos a gente sobrevive, né, em São Paulo. Então, eu pensava, falei, tá, quando eu aposentar, ia acontecer isso. Eu e minha esposa, ela é daí mesmo, mas ela adora aqui, nós viemos embora. Porque a intenção era fazer aquilo que o Eduardo falou, cortar o cordão umbilical. Só que isso não resolveu nada. É só a distância, mas a gente continua resolvendo os problemas, sendo o paternalismo, o maternalismo, tudo fazendo a mesma coisa para os filhos, sabe? Então, precisa, tudo que acontece, aí a gente tem que socorrer de uma forma ou de outra, resolver os problemas, quer dizer, a gente acabou, né, vindo para cá para se isolar, para falar que, olha, a gente vem para cá, vamos para lá, mas lá é só para passeio, não é para vir para morar, não quer ninguém aqui, de forma alguma, né? Que nós somos a segunda união, né? Nós somos viúvos e na segunda união. E ela tem os filhos dela, eu tenho meus filhos. Então, essa questão de falar assim, olha, vamos se afastar, isso não adianta, você não afasta os problemas dos filhos, tá? Então, esse é um detalhe. A outra questão que o Eduardo comentou, eu achei bastante interessante, é a questão dessa questão da idade e da questão da alimentação, né? Por exemplo, eu tinha um sobrinho, né, que faleceu faz 6 anos, ele morava em Inocópio, até o Padre Friso, ele conheceu o Padre Friso, lá no Inocópio. Ele era policial militar. Eu nunca vi uma pessoa tão rigorosa na alimentação, balanceada, e olha, é só tudo aquilo integral, aquelas coisas todas, não bebia, não fumava, ele tocava, inclusive ele cantava na missa,
na missa, né? Ele chamava Donizete também, o nome dele era Iraci Donizete, mas todo mundo chamava ele Donizete também, né? E ele deu um AVC nele, ele era policial, deu um AVC, ele passou mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, fazendo tudo e acabou falecendo. Então, e os outros que tomam álcool, faz tudo aquilo, fuma. Lá, os irmãos estão todos vivos, estão tudo aí. Né? Mas isso, né, não vê o cara. Mas é uma situação dolorosa que você pensar assim. Né? E eles eram 9 irmãos, são 9 irmãos. A minha irmã teve 9 filhos, né? Elas também faleceram. E dos 9, era o único católico. Era o único católico da família. Eu fui o único que faleceu dos 9 até agora. Entendeu? Os outros 8 estão vivos. Então, coincidências, né? Mas a outra coisa também, Eduardo, que eu queria comentar com você, que eu achei legal, é assim, quando eu aposentei com 61 anos, faz 8 anos que eu estou com 69 agora, uma coisa que eu sempre falava, eu passava nas praças, principalmente aqui, via o pessoal, os velhinhos lá jogando dominó na praça. Nossa, eu achava aquilo horrível. Eu falei, nossa, meu Deus, nunca mais eu quero fazer isso. Nunca eu vou fazer isso quando eu aposentar. Nossa, hoje eu passo, eu vejo, dá uma vontade de sentar lá e jogar um dominózinho com o pessoal, mas é terrível. Mas não tem jeito, né? Porque você fica naquela, né? Porque falta, às vezes, de que fazer, né? Falta de dicas. Mas, na verdade, eles se enturmam tanto que acaba conversando, tendo aquele laço, aquele grupinho, né? Aquele grupinho meio fechado, assim. Tá bom? Então, eu só queria comentar isso e foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado a vocês. Obrigado, Anicete. Jussiara, depois o Frício e finalizando com a Adriana daí, tá? Oi, boa noite, né? Para quem não estava aí no início, eu sou Jussiara, tenho 52 anos, né? Essa fala que o Eduardo trouxe referente à morte, eu achei muito bonita, porque eu perdi meu pai, quer dizer, eu não perdi meu pai, né? Meu pai se despediu da gente com 80 anos. E pela morte de meu pai, eu achei assim, que a gente consegue viver com a saudade, né? Porque meu pai foi uma pessoa ativa até o último dia de sua vida. Ele foi uma pessoa muito ativa. É tanto que eu falo para o meu filho, olha, a gente não sabe o dia da nossa partida. E quando eu for embora, você não precisa sofrer muito, né? Porque eu vivi aquilo que me foi proporcionado da melhor maneira possível. Amando a minha família, gosto de sair, passear, Rita, quero ir nesse baile da terceira idade aí, viu? Que eu gosto muito de dançar. Então, assim, quando a gente fala da convivência, a gente percebe que os jovens, ele tem uma convivência com os idosos, só que essa convivência, ela é afastada por conta do uso excessivo da tela, né? E está presente num ambiente, mas não está presente na vida, né? Não participa da vida, não participa da rotina, não participa do movimento que o idoso faz e que precisa estar com alguém presente. Eu não gosto de solidão, não gosto mesmo, não gosto de estar sempre com pessoas ao meu redor. Esse negócio de ficar, preciso de um momento só, eu fico só, mas com a pessoa do lado. E assim, Eduardo, algo que eu percebo do isolamento do idoso é referente à moradia. Eu até coloquei aí um comentário. Eu sou da Bahia, né, do interior. Fui criada numa casa grande, com quintal, vendo as pessoas diariamente. E ao vir aqui para Guarulhos,
eu percebi que é uma cidade que está crescendo muito rápido, mas com moradia de condomínio, onde vai fechando, né, a pessoa dentro de um ambiente ali muito individual, né? E assim, como você falou desse isolamento, que as pessoas vão se isolando, principalmente o idoso, eu gostaria de saber de você se esse tipo de moradia, esse tipo de empreendimento faz com que a vida do idoso também fique condicionada, né? Porque não tem esse contato. Eles têm a casa, mas você vê aqui em Guarulhos mesmo, 5 casas eles compram, né? E constroem um prédio. Só que esse prédio é assim de 30, 50 apartamentos. Só que as pessoas não se falam, às vezes nem se conhecem, né? Então, para ter esse hobby de cuidar de uma planta, de conversar com o vizinho, é tudo muito, muito condicionado. Então, eu gostaria de saber de você se isso também interfere nessa qualidade de vida do idoso. Obrigado, Jussiara. Friso, depois a Adriana, para a gente encerrar. Apenas um comentário. Eu pergunto a vocês, alguém de nós aqui faz sopa sem água? Não. Por isso, há muita coisa idêntica entre nós. Há muita integração entre todas as falas, não é? E esse termo, o nosso Eduardo Galindo repetiu muitas vezes, integração, integração. Né? Ficou, para mim, marcado, a alma não envelhece, o espírito não envelhece. Não é? Acho que é por isso que é eterno. E eu digo um pouco também, né, até alguns dias o mundo descobriu, se abraçou Mojica, um velho militante de esquerda, radical, Tupamaro, né, foi no Uruguai, não é? O Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo, velho, tem 24 milhões de seguidores. 24 milhões de seguidores. O escritor brasileiro mais lido no mundo é Paulo Freire, seguido de Machado de Assis, Gilberto Freire, Leonardo Boff e Darcy Ribeiro, todos velhos. A juventude está bailando, dançou, cantou música, os shows dos irmãos Bethânia e Caetano Veloso, velhos, 80 anos. Gilberto Gil vai para os 81 anos. Então, isso me faz pensar um pouco o que o nosso conferencista falou, né, da integração. E, de fato, estou muito de ver, mas eu, olhando essa tela hoje, nós somos muitos iguais. Obrigado por tudo. Adriana, para a gente encerrar, então. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Eduardo, pela fala, pelas várias falas e inúmeros gatilhos, né? Eu gostei muito da percepção da Jussiara também sobre realmente o cerco está fechando. Às vezes a gente acha que é só o celular, né? Porque eu vejo a minha mãe ocupar o tempo dela, ela fazer essa integração, eu acho que a palavra dessa noite é integração, para ali no celular, com os joguinhos e praticamente destruindo todas as memórias, né? Então, domingos que a gente passava, às vezes, tomando um café da manhã que ia até a tarde falando de histórias incríveis da família, elas se dispersaram hoje, cada um nas suas telas, né? Eu sou nutricionista, sou terapeuta integrativa, e aí o que acontece? Também vejo muita importância nesse comer, né? O comer, ele está em tudo, ele está na terra, ele está
ele está nas reuniões de família. Se nós tivéssemos presencialmente, provavelmente teríamos combinado algo para juntarmos e comermos como uma forma integral, né? Sem os agricultores não existiria tantas coisas, mas infelizmente no meio disso tudo ainda tem o capitalismo que também separa a gente e deixa a gente individual. E aí, reforçando sobre uma coisa que foi falado sobre o hobby, né? Hoje se tem-se muitas pesquisas, até do Panda, que é um indiano, e ele falou sobre o ciclo circadiano, que geralmente quando eu vou uma consulta com meus pacientes, eu acho muito importante, primeiro, ele integrar-se aos seus horários, comer no mesmo horário, dormir o tempo necessário, e que é muita coisa para se falar, né? E isso daí, essa rotina, ela faz com que a gente equilibre os hormônios. Muitas vezes você passa por esse período da menopausa, que a nossa amiga Rita falou sobre essas instabilidades femininas, né? Até a falta de libido e tudo mais, integração, justamente por causa desse desequilíbrio, dessa corrida de dormir pouco, se alimentar mal, mastigar. Ela, na primeira infância, ela faz com que a gente seja um bom palestrante, porque ela desenvolve o maxilo. Então, assim, tem muitas coisas que, às vezes, com essa integração de um padrão de rotina, faz com que a gente se sinta melhor. O hábito de leitura, enfim, a sociedade é importante, porque o individualismo ele é uma coisa ruim. E, Eduardo, eu perdi o meu pai em 20 dias para um câncer que ele descobriu, e assim que saiu a biópsia, não deu tempo nem da primeira consulta. Mas nós todos vivemos os 5 momentos do luto, né? A pessoa morre, mas quem está aqui vive um luto que ele passa pelas 5 fases de negação, raiva, enfim, de aceitação. E, assim, eu já sou fã da sua mãe, né? Que ela é uma mulher forte, guerreira, e eu tenho certeza que ela vai passar por essa fase que é bem crucificante, né? Massacrante, com muita garra, e eu vejo muita força aí nela. Então, era só isso, era só mais para agradecer, não tenho nenhuma pergunta, a todos vocês e ao Eduardo pelas reflexões que foi feita aqui. Obrigada. Obrigado, Adriana. Robson, Cecília, você quer falar agora? Antes de passar a palavra, eu queria também dizer que o fundador do Instituto Acolher, no qual o Eduardo Galindo trabalha, o padre Edênio Vale, era vice-reitor naquele fatídica noite quando Erasmus Dias invadiu a PUC, não é? E vice-reitor. Maria Clara, se não me engano, era reitora, nomeada por Dom Paulo Evaristo Arnes. E no dia seguinte, Dom Paulo vai ao meio de... A reitora era Nadir Kfouri. Isso, indicada por Dom Paulo, não é? E aí Dom Paulo vai no dia seguinte e diz assim: na universidade a gente entra pelo vestibular, pela porta da frente. É preciso ter coragem, queridos e queridas, para enfrentar esse bolsonarismo, essa ditadura, esse vírus que perpassa a sociedade contemporânea. Não tenhamos medo, né? Então, desculpa, só um desabafo aqui que eu esqueci de agradecer, que também era um velhinho, né? Também era velho. Tá bom. Palavra... Cecília? Então, né? Puxa, Eduardo, maravilhoso, né? Tenho certeza que mexeu com a gente demais, e eu também teria várias coisas para falar, mas o tempo já foi, né? Então eu vou usar esse finalzinho
né, Padre Friso? Para dar um lembrete que a próxima aula, daqui 2 semanas, gente, muito importante também, que aí nós vamos conversar, quem vai dar aula é o professor Davi Braga, que está aqui presente, e vai ser sobre a ecologia, muito alinhado na campanha da fraternidade, né, desse ano, aí é o bem viver e a ecologia. Como é que a gente participa disso individualmente, coletivamente? Então, gente, não vamos perder, não. Outra coisa, a nossa contribuição mensal, né, Padre Friso? Contribuição mensal, porque coisas boas precisam de incentivo. E obrigada, Eduardo. Maravilhoso. Muito Nós obrigada. damos sempre uma contribuição, não é? Um valor, numa aula, a gente paga para os nossos assessores aqui, tá bom, queridos? Eduardo, por favor. E aí já faz as considerações finais, Eduardo. Me desculpem, né? Assim, realmente eu não sou professor, né? Então, como eu falei, é como terapeuta, tá? Então, eu vou pegar, né, esse ponto que... não, pegar primeiro essa parte da morte, que me chama muita atenção, né, da Jussiara, que perdeu o pai com 80 anos de idade, né? E o da Adriana, né? Assim, eu penso o seguinte, né? O que faz uma pessoa morrer? Né? O que faz uma pessoa morrer? Eu conheço muitas pessoas que estão mortas e estão vivas, né? Então, assim, a minha mãe, ela vai morrer em questão física? Sim, ela vai morrer, tá? Mas ela fez toda uma caminhada de vida, né? Que foi uma caminhada muito bonita, tá? Então, assim, deu educação para 3 filhos, tudo, tal, que coisa linda, que coisa bela, né? Realmente cumpriu a missão dela, né? E viveu também a vida que ela quis viver, né? Então, minha mãe viveu plenamente isso daí. E ela consegue entender que a morte faz parte da vida, né? Então, a gente precisa entender que a morte faz parte da vida. Ainda falando na questão da morte, né? A morte dela iria ocorrer, aconteceria, se eu a privasse ela, né, da sua liberdade, se eu a privasse ela dos seus desejos, das suas vontades, porque ela está doente, né? A minha mãe só tem câncer, ela não tem outra doença, né? A doença não é mental, não. Então, uma pessoa ela pode ser muito produtiva mesmo estando com câncer. Freud, durante 20 anos ele teve câncer. E a parte mais produtiva intelectual dele foi com esse câncer e sendo idoso. Então, na boa, né? Então, a gente pensar que a gente tem que olhar para a vida de uma outra forma. Essa parte que a Jussiara falou, né, sobre essa questão dos condomínios, tudo assim, fechados, tais. Realmente, eu vejo isso com uma preocupação. Em algumas situações, eu vejo como uma coisa também que vai ocorrer isso também. Infelizmente, nós não temos mais pessoas para nos cuidar da gente, né? Então, a faixa etária das crianças está diminuindo, tá? Então, não tem como você colocar um peso muito grande. Então, por exemplo, estou aqui, 50 anos, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez precise do meu filho, e aí, eu vou colocar um peso em cima dele? Não, de jeito algum, de jeito algum. Então, por isso que eu tenho que entender, conseguir produzir tudo tal, do jeito que minha mãe fez, do jeito que meu pai fez, tal, não importa. Né? Então, a gente vai ter que aprender, sim, a fazer coletividades também. Não só... A minha mãe, ela fez coletividades com os amigos, tudo. Então,
dá todo um respaldo para minha mãe. Nossa, minha mãe não precisa quase de mim. Não precisa. Olha que coisa linda, né? Coisa linda. Então, assim, ela quer realmente as amigas perto dela. Tá ótimo, né? Então, eu penso que nós temos que evitar, sim, essa solidão. Temos que ter sempre amigos, tá? E parece que amigo é melhor que filho também, tá? Então, é, é verdade, muitos filhos não estão nem aí, infelizmente, né? Assim, a outra questão foi da Adriana, que eu achei muito interessante, né? É que a parte tecnológica está presente hoje em todo mundo. Então, os idosos também estão no mundo virtual, está todo mundo no virtual. Está todo mundo se viciando, se tendo dependência. Sim, as relações estão sendo quebradas também. Tá? Então, vamos ter que tentar reconstruir isso. Não sei como, mas é um desafio também à sociedade. O Donizete, né, ele traz pontos muito interessantes, assim, né? Então, quando ele quis se aposentar, né, ele quis ir embora, né, deixar os filhos, e os filhos não abandonaram ele. Né? Então, assim, eu vejo que é importante, sim, os pais conseguirem abandonar, não abandonar, né, mas cortar esse cordão, tem que cortar mesmo, mas sem deixar de ser integrado com os filhos. Tá? Então, é importante, sim, que os pais, né, saibam o que está acontecendo com os filhos. É normal, acho que é uma coisa muito boa, né? A outra questão que ele colocou também é essa parte do amigo dele, né? Que era policial, tudo, tá, um homem todo regradinho, tudo, e morreu de AVC. A minha avó, ela bebe, né? A minha avó, ela fuma, né? Bebe cachaça, fuma, né? E todos os filhos da minha avó bebem e fumam, né? A minha mãe, ela adquiriu câncer, né? Em decorrência ao cigarro, né? Mas o cigarro foi muito bom para minha mãe, né? Controlou a ansiedade dela, tal. Então, ela foi muito feliz fumando, né? E ela fuma até hoje, escondido, né? Então, assim, né? O médico fala, Dona Maria, a senhora está fumando? Ela fala que não, né? Eu sei que ela está fumando, ela não esconde de mim, mas eu não vejo nenhum problema. A mãe fuma e bebe. Não tem problema, eu não vejo problema, né? O problema é eu querer controlar a vida dela. Esse seria o problema, tá? E a outra questão, assim, é que moradia, uma questão de moradia também que eu gostaria de falar infelizmente, eu estou encontrando também muitos idosos, né, que são jogados para fora das suas próprias casas, tá? Por parentes, por filhos, né, por sobrinhos, né? Então, assim, é aquela velha história, né? Ah, ele tem muito dinheiro e não sabe administrar o dinheiro. Então, o sobrinho sabe, né? O filho sabe administrar muito bem o dinheiro, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, eu vejo também abusos familiares, né? Não falei sobre isso, mas existe muito abuso de filhos. Claro. Pessoal, eu pediria só para abrir as câmeras para a gente registrar e agradecer ao Eduardo. A gente deveria passar mais um tempo ainda nessa conversa, que vai longe, mas agradecer de antemão e esperamos que todos estejam presentes no próximo encontro, né? Que é com o Davi aqui. Nós vamos discutir sobre ecologia, o bem viver e a ecologia, e principalmente no momento drástico que está acontecendo no país, com a aprovação de uma PL que vai acabar com o meio ambiente, ou o ambiente inteiro
do Brasil. Então, agradecer a todas e a todos. O Eduardo, obrigado pela vinda, pela conversa, e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Até. Obrigado. Obrigado. Brito, você quer conversar, falar o final aí, dar uma bênção final? Acho que grato a todos, reitero as palavras do Robson, nosso coordenador, e que a gente aprenda, tem um desafio, vamos morrer semeando. Morrer semeando. Morrer sendo semeadores. Esperando. Shalom. 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 Tchau, tchau. Obrigado aí. Tchau. Obrigado. Shalom. Tchau, gente. Termina a gravação. Depois vou disponibilizar lá no grupo, tá bom? Ô, Rita, me convida aí para essa escaravana, hein? A Rita já saiu. Ah, eu tô aqui. Ah, tá. Eu tô aqui. Opa!